Boa tarde, nação corintiana. Corinthians, poesia do povo. Hoje, para toda a grande nação alvinegra, é um dia muito especial. Há 66 anos atrás, o Esporte Clube Corinthians Paulista conquistava o título do quarto centenário, o maior campeonato paulista de todos os tempos. A grande glória alvinegra foi conquistada numa tarde no Pacaembu, e os nossos heróis desse título, da década de 50, serão homenageados nessa live diretamente do Memorial Corinthians, formalizada e apresentada pelo Departamento Cultural, na diretoria de André Carrijo e o Wellington. Estamos aqui para falar de uma época onde o Corinthians tinha toda uma desenvoltura, toda uma cultura popular, e a cidade respirava o time do povo. Alfredo Inácio Trindade foi o grande presidente dessa equipe de ouro. O grande Frederico Esteban Júnior era o vice-presidente de finanças. E os filhos desses queridos amigos imortais do Corinthians estão aqui, na presença de Francisco, na presença de Sérgio Scarpelli. Estamos também com o Celso Zelt, o grande historiador do Esporte Clube Corinthians Paulista. E esse primeiro bloco vai girar inteiro no meio desses convidados e será uma coisa histórica e inesquecível. Vamos começar com o Celso. O que você tem a dizer para a nação corintiana sobre essa época, grande Celso Zelt? Boa tarde a todos e todas. Eu queria começar agradecendo o convite do José Colagrossi, diretor de Marketing, Comunicação e Inovação do Corinthians, também do Fernando Vanner, que acabou de fazer essa explanação para vocês, que no Departamento Cultural, junto com o Silvio Mazieiro Júnior, vem fazendo muita coisa bacana em prol da história do Corinthians. Agradeço a generosidade do Fernando de ter me colocado como historiador. Eu não sou propriamente um historiador, eu sou um pesquisador, sou um curioso, sou um jornalista, e antes de tudo, sou tudo isso porque sou corintiano. E se sou corintiano por causa do meu pai, seu Dario, que aos 91 anos, muito provavelmente, está nos assistindo, a quem eu mando um beijo, e tenho um prazer enorme de falar hoje sobre esses fatos, essas pessoas que ficaram marcadas na história do clube, na nossa história pessoal. Tem uma música muito bonita do Roberto Didio, da Gaviões, que se chama Saudades do Meu Avô. E no refrão ele fala, guardo bem guardado em meu armário, Luizinho Baltazar, fora aí para acertar a métrica da rima, ele tenha deixado de fora o Cláudio, né? Alfredo Borba, nos anos 50, compôs Gol de Baltazar. Nós temos o nosso Batata, filho do Baltazar, pessoa que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, o Baltazar, o Cabecinha de Ouro. A música do Alfredo Borba falava de Cláudio, Luizinho e Mário, Julião, Roberto e Dário, Romero, Olavo e Gilmar. São os 11 craques que São Paulo vai consagrar. E como o Fernando colocou, hoje, 6 de fevereiro, 66 anos da conquista do quarto centenário, já em fevereiro de 55. Mas aquele time não foi só isso. Aquele time dos anos 50, inclusive dentro da pauta que o Fernando propôs, eu fiz um recorte. O Fernando, seguindo uma bonita tradição do Corinthians, ele segue os passos de seu Antoninho da Almeida, que durante muitos anos preservou a história do clube. Como disse Lourenço de Afera em seu livro Coração Corinthians, a história desse clube seria como folhas ao vento, e o Fernando tem essa linha bastante emotiva, bastante bonita, que eu admiro muito. Eu também tenho essa emotividade, mas pela minha função de jornalista e de comentarista esportivo, às vezes tenho que me segurar um pouco, dependendo do lugar em que estou, mas o meu forte é sempre a contextualização, os números, e quando eu fui chamado para essa intervenção, eu pensei em como esclarecer para as futuras gerações o peso desse time, né? O que foi esse time. Então eu fiz um recorte dos anos 50, eu peguei o ano de 1950, o Corinthians não era campeão paulista havia quase 10 anos,
havia sido campeão em 41, e na virada de 49 para 50, a chegada de uma renovação do time, muita gente vindo do Maria Zélia, do Dante Pietro Bom, o goleiro Cabeção, o Roberto Belangeiro, que era conhecido como Misha. Misha era aquela chave que abria qualquer porta, né? Roberto Belangeiro era o Misha, o Luizinho. Então veio sangue novo se juntar a gente que já estava no time dos anos 40, como Cláudio, Baltazar. E eu considero nesse recorte que o grande time do Corinthians, cujo ápice foi o título do 400º, mas ele começa antes, na virada de 49 para 50, quando ele ganha o Rio-São Paulo, de 1950, ganharia também 53, 54. Esse grande time, com algumas modificações, claro, ele vai até o final de 1957, quando o Corinthians ganha a Taça dos Invictos. Eu acho que um marco é a aposentadoria do grande Cláudio Cristóvão de Pinho, até hoje o principal artilheiro da história do clube, em 57. Então, dentro daquele recorte, rapidamente eu queria apresentar para vocês. Eu peguei um amistoso com a Ponte Preta, 3-2, primeiro jogo de 1950, 18 de janeiro de 50, e fui até o último jogo do Campeonato Paulista de 57, contra um adversário e com um placar que não vem ao caso. Mas naquele período todo, o Corinthians fez 484 jogos, ganhou 308. Ou seja, é uma época em que o Corinthians ganhou 63,6% de seus jogos. Empatou 95, o que equivale a nem 20%, 19,62%. E perdeu só 81 vezes. Portanto, perdeu só 16,7% de seus jogos. Fez 1.259 gols, tomou 691, teve um saldo fantástico de 568 gols. Os títulos foram muitos, as novas gerações vão perguntar, mas foi campeão mundial, foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro? Não, porque não tinha nada disso. Se tivesse, muito provavelmente, esse time seria talhado a todas essas conquistas. Para quem acha que a Copa Rio de 51 foi mundial, esse time jogou a final da Copa Rio de 52, perdeu para o Fluminense. Perdeu não, empatou o segundo jogo de 2-2, só perdeu o primeiro, porque jogou todo desfalcado, o time tinha sido todo dizimado pelo Peñarol, que na semifinal bateu em todo mundo, quebrou Roberto, quebrou Baltazar, quebrou Murilo, que nunca mais pôde jogar, o zagueiro Murilo, pôde jogar no seu melhor rendimento. Então foi um time que ganhou 17 títulos. 3 Rio-São Paulo em 50, Bi em 53, 54, Bi Paulista em 51, 52, sendo que em 51 marcou 103 gols em 28 jogos, isso dá uma média de 3,67 gols por partida. Foi a primeira vez no profissionalismo que alguém fez 100 gols no campeonato. O seu Jackson, que está conosco, era daquele time, ele poderá dar mais detalhes depois, quando falar da carreira dele. Aliás, o seu Jackson fez pelo Corinthians 35 gols em 57 jogos, ou seja, mais de meio gol, 0,61 gol por jogo. Ele só jogou tão pouco no Corinthians porque era advogado e passou num concurso público no Paraná e voltou para lá para jogar no Atlético. Algo absolutamente impensável nos dias de hoje, mas que naquela época acontecia. Então foi o time Bi Paulista de 51, 52, campeão do 400º de 54, campeão dessa taça que está aí na mesa, atrás do Fernando, que é a Copa Presidente Marcos Pérez Jiménez, a pequena taça do mundo na Venezuela em 53, ganhando 2 vezes do Barcelona, 2 vezes da Roma, 2 vezes do combinado de Caracas, que era uma verdadeira seleção mundial, porque tinha jogadores de todo lugar do mundo. Campeão invicto do torneio internacional Charles Miller em 55 contra o Benfica, com o famoso gol de curbita do Cláudio, que o goleiro Costa Pereira teria dito: a bola fez uma curbita na cobrança de falta. Campeão da Copa do Atlântico em 56, porque não teve final contra o Boca, mas haveria decisão e os dois eram finalistas. Campeão do torneio início em 55, posse definitiva da Taça Cidade de São Paulo, com a 5ª conquista em 52, com uma goleada por 5-1 sobre o Palmeiras, no jogo em que Luizinho teria sentado na bola. Campeão da Taça Prefeitura Municipal em 53, do Torneio das Missões também em 53, da versão nacional Torneio Charles Miller em 54, 2 vezes campeão da Taça dos Invictos da Gazeta Esportiva em 56 e 57, do Torneio de Classificação do Campeonato Paulista em 57, fita azul do futebol brasileiro, 15 jogos invicto no exterior em 52, jogando na Dinamarca, Finlândia, Suécia e Turquia.
Esse time fez 4-1 em um combinado uruguaio em 30 de junho de 51, quando os uruguaios comemoravam o primeiro aniversário da Copa do Mundo conquistada aqui no Maracanã. Esse foi também o primeiro jogo do Corinthians fora do país. O Corinthians nunca tinha jogado fora do país. E essa equipe que a gente homenageia hoje, ou essas equipes que foram de 50 a 57, tiveram essa primazia. 32 partidas internacionais sem perder entre 52 e 54. Campeão dos centenários, porque o Corinthians já era o campeão do centenário de 22 da independência, e a glória foi para o plural em 54. Ganhou o concurso Clube Mais Querido do Brasil, promovido em 55 pelas organizações Vitor Costa, que são equivalentes à atual Rede Globo de hoje. O Corinthians, pelo voto popular, teve 471.450 votos contra 155 mil do Flamengo, 150 do São Paulo, 61 do Palmeiras. Esse time passou por vários técnicos, né? Cristino Calaf e Manuel dos Santos, que na verdade eram diretores de futebol e ganharam o Rio de São Paulo em 50. Depois Aquiles da Gama Malker, Newton Serra, José Castelio Rato, um histórico ex-jogador e descobridor de talentos. E por fim, seu Oswaldo Brandão, que tornou-se o técnico que mais treinou o Corinthians de 54 a 57. Enfim, foi um clube que ficou para a história. Eu, quando criança, ouvia meu pai falando esses nomes que a gente não via mais hoje em dia serem dados a ninguém, né? Homero, Idário, Olavo, eram nomes fortes, eram nomes homéricos, para fazer aí um trocadilho com o nome do Homero. E eu imagino que muita gente cresceu ouvindo suas histórias de seus pais, de seus avós, e é uma emoção muito grande estar podendo falar um pouquinho disso, passando um pouco para as novas gerações. Muita emoção está presente aqui também diante de filhos, todos filhos, né? Filhos de pessoas importantes nessa conquista, e do seu Jackson Nascimento, uma bandeira do futebol do Brasil, do Paraná, do Atlético Paranaense e também do Corinthians. Muito obrigado, Fernando, pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Grande Celso Celti, salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Com esse refrão, eu quero convocar para falar para a grande nação alvinegra, Jackson Nascimento, a lenda viva que conviveu com todos esses heróis, que viveu a glória do Corinthians em 1951, com um grande ataque de 103 gols, um ataque, na minha opinião, o maior ataque de todos os tempos. Nada na história do Corinthians se compara com a década de 50, a era de ouro do time do povo. Seu Jackson, é uma grande honra. Eu penso que todos têm que reverenciar o senhor. Você é o ídolo alvinegro mais antigo ainda vivo nessa terra. Muito obrigado pela presença e a palavra é sua. Discorra, por favor. Assim? Tá. É para ele falar agora? Você fez uma pergunta? Mano, só falar aí que sai aqui. Boa tarde para a torcida corintiana. Qualquer hora. Pode falar, pai. Fala do seu título do Corinthians, eles estão esperando só falar, tá passando aqui. Posso falar? Eu estive jogando no Corinthians em 1951. Nós somos campeões paulistas, vice-campeões brasileiros, e nesse ano nós fizemos 104 gols no campeonato. O Cláudio, o Luizinho, o Baltazar, Jacques Citagone, Idário, Tolvinha e Lorena, e Roberto, Murilo e Hidalgo, Hidalgo, e Gilmar e Cabeção no gol.
O lateral esquerdo é Julião, zagueiro. Falei de Mar. Seu Jackson, aqui está a faixa. Aqui está a faixa da sua conquista. Vou mostrar Olha aqui. aqui, ó, ele está fazendo parte da sua conquista. Mostrar. Lembra dessa faixa aqui, seu Jackson? Campeão paulista de 1951. O que o senhor tem a dizer sobre essa faixa do Corinthians? A faixa do Corinthians? Ser campeão. Nós fizemos 109 gols no campeonato. Só. O Carbone é o artilheiro com 33 gols e os outros 120. Cláudio e Luizinho. Nós jogamos no Brasil inteiro, fizemos uma discussão na Europa com 8 jogos, ganhamos todos. Perdemos 2. Viemos de lá com o título de campeão mundial. Oi? Conta para a nação corintiana como era a sua relação com Alfredo Inácio Trindade. Como era a sua amizade com o grande presidente Alfredo Inácio Trindade. Qual que é a sua amizade com o presidente do Corinthians? Nós tivemos condições de amizade, de respeito, de carinho com o presidente do Corinthians. Ele era um homem de grande comerciante de São Paulo e nós tínhamos uma relação de amizade e de profissionalismo com o futebol, com Alfredo Inácio Trindade, as mais boas políticas que pudessem ser avaliadas entre o jogador de futebol e o presidente do clube. Ele era um homem educado, um pouco bravo, mas educado. Nunca tivemos qualquer relação, qualquer atrito, e ele sempre me respeitou como jogador de futebol e como gente. E eu já era estudante de Direito quando fui para São Paulo, e isso tudo me colocou numa posição talvez um pouco melhor do que qualquer jogador de futebol. Fantástico, fantástico. Nós estamos aqui com o filho do seu Alfredo Inácio Trindade, o seu Francisco Trindade. Estamos aqui com o seu Sérgio Scarpelli, que é filho do Frederico Esteban Júnior, que era o diretor financeiro, que na época era chamado de vice-presidente financeiro. Então é um encontro histórico. A torcida do Corinthians está revivendo, está conhecendo esses personagens que são imortais. E o Alfredo Inácio Trindade foi um presidente, para vocês terem uma ideia, que assistia o jogo no alambrado. Ele acendia o seu charuto e ele ia para o meio da fiel torcida assistir o jogo. E quando o Corinthians estava perdendo no primeiro tempo, ele descia no vestiário e fazia um discurso de motivação que fazia o Corinthians virar o jogo. O Alfredo Inácio Trindade ele foi um presidente torcedor do Corinthians. O seu Frederico Esteban Júnior, ele foi um torcedor fanático do Corinthians. O seu restaurante recebia as grandes reuniões
do time do povo, os jogadores. O senhor lembra dessa época do restaurante do Frederico Esteban Júnior, seu Jackson? Ele está lá com o filho do Zercatelli, ele está no estúdio com o filho do Zercatelli e também do Frederico. O senhor lembra do restaurante do Frederico que tinha em São Paulo? Nós já frequentamos o restaurante lá, o Cláudio, Murilo, mas eu não me lembro muito bem da feição dele, mas o restaurante, sim. Nós somos muito bem atendidos em São Paulo, e qualquer restaurante que você fosse de São Paulo, tinham 10 garçons para te atender. Todos eles brigavam para atender as mesas que a gente. Mas foi um ano extraordinário da vida esportiva. Gostei muito, fomos campeões. Na Europa, jogamos 8 vezes, não perdemos para ninguém. Em 8 bons países. E o presidente do Corinthians, da sua época, Zercatelli, ficava no alambrado assistindo o jogo, fumando um charuto. E quando ele via que não estava indo muito bem, ele descia e ia lá para aconselhar vocês. O senhor lembra dessa época? Mas não era o presidente que fumava charuto. Quem fumava? Era Albino Lutito, diretor de futebol. Ele ficava nervoso, fumava um charuto cada metade de jogo. Ele era nervosíssimo, ele não parava em lugar nenhum. Na hora do jogo, ele estava em todos os lugares do estádio, menos naquele que se precisava, que era lá pertinho da diretoria. Albino Lutito, muito simpático. Eu tenho a fotografia dele lá em casa. Seu Jackson, são lembranças inesquecíveis. Por torcedor corintiano, o charuto virou símbolo do Corinthians. Todo mundo fumava, na hora do gol que o Timão fazia, todo mundo acendia um charuto. O presidente, o diretor de futebol, Frederico Esteban Júnior, os torcedores no modo... A arquibancada era uma loucura, e o Trindade no meio disso tudo. Mas a gente agradece profundamente as suas palavras. Para a torcida do Corinthians é uma emoção inigualável. Você está ao vivo para mais de 30 milhões de torcedores que estão espalhados pelo mundo inteiro. Muitos já conheciam a sua história. As novas gerações estão conhecendo o senhor e é uma grande honra receber você nessa live, nesse dia muito especial para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Muito obrigado, senhor Jackson, e que o corintianismo esteja com você até os últimos dias da sua vida. Muito obrigado, em nome da diretoria, do presidente Duílio Monteiro Alves, do nosso diretor André Carrijo. A gente agradece de coração, um coração corintiano, agradecemos a sua presença nessa live. Tenha uma boa tarde e ficamos em contato permanente, seu Jackson. Um grande abraço, saudações alvinegras. Agradeço a oportunidade de estar falando. Agradeço a oportunidade de estar falando. Fale. Agora? Ele está dando tchau. Eu quero agradecer um grande amor essa passagem minha pelo Corinthians. Eu tive demais torcedores do Brasil e foi no Corinthians que eu fiquei conhecido em todos os lugares do Brasil. E com o campeonato que tiramos em 1951, depois de muitos anos que o Corinthians não era campeão, foi uma coisa fantástica. Foi uma das maiores temporadas que eu pratiquei como jogador de futebol, foi essa de 1951, quando me formei como campeão do Esporte Clube Corinthians Paulista.
Agradeça a torcida. Agradeça a torcida. Agradeça a torcida. Eu sou gratíssimo. Você pode transferir a todos os corintianos de São Paulo a minha gratidão a ter podido jogar num clube tão grande, tão maravilhoso como foi o Esporte Clube Corinthians Paulista. E, sem dúvida, eu tenho esta época gravada em meu coração como uma coisa singular. Uma das maiores temporadas que eu pratiquei na minha vida, como jogador de futebol, como profissional, como advogado, como engenheiro, como... Enfim, foi um ano que eu vivi com maior alegria na minha vida. Eu quero que você seja a minha... Fale por mim, para todos os corintianos ainda de hoje, que eu nunca mais vou esquecer que estive no Corinthians por um ano. Palavras emocionantes, palavras eternas. Grandioso Jackson, eternamente dentro dos nossos corações. Para as novas gerações, ele foi um dos grandes jogadores do Corinthians. Para quem está começando a assistir agora, a gente está comentando sobre o título de 1951 e a passagem do Jackson, que é o último ídolo dessa era de ouro ainda vivo nesse plano terrestre. Agora eu quero conversar aqui com o seu Francisco Trindade, filho do lendário Alfredo Inácio Trindade. Sabe que seu pai, na minha opinião, foi o maior presidente da história do Corinthians. Ele foi o Corinthians encarnado em forma de gente. Eu gostaria que o senhor explicasse o que significou o seu pai na história do nosso clube. Em primeiro lugar, me sinto muito envaidecido de participar desta live, em que hoje estamos comemorando 66 anos da comemoração do campeonato de quarto centenário, do bicampeonato de centenários em que o Corinthians possui hoje em sua live. O Corinthians, foi falado, né, anteriormente, no resumo que foi feito pelo meu antecessor, em que o Corinthians, a história do Corinthians começou em 1948, 49, deste grupo da década de 50, onde depois da Segunda Guerra Mundial, o Corinthians passou por certas dificuldades, por muitas dificuldades, onde em 1948 para 49, o Conselho se reuniu para tentar colocar ou dirimir todas aquelas problemáticas que estavam surgindo e foi problemático. Então, o que aconteceu? Um grupo liderado, infelizmente, pelo meu pai, Alfredo Inácio Trindade, um grupo pediu ao Conselho que o Conselho desse como carta branca a um grupo que estava sendo formado de homens dentro deste Conselho para conseguir consertar e tirar o Corinthians daquela fase que estava passando. Felizmente, o Conselho deu essa carta branca a esse grupo. Este grupo maravilhoso, este grupo que permaneceu unido durante a década de 50 toda. Este grupo, onde tinha meu pai, Alfredo Inácio Trindade, Maximiliano Ximenes, Frederico Esteban Júnior, Jorge, Jean Fará, Albino Lotito, Martinez, e outros vários, outras personalidades, em que eles se uniram para continuar. O que aconteceu? Logo fizeram uma reformulação total no clube, inclusive dentro do departamento profissional, onde fomos buscar jogadores do Maria Zélia, jogadores de Santos, todos jogadores novos, onde aí vieram formar, logo de cara, nós tivemos Cabeção, formou como Cabeção, Olavo, Murilo,
Hidário Gouveia, Roberto, Cláudio Baltazar, vários outros, Souzinha, Nono, Simão, todos que vieram vindo depois. Mas não era um grupo grande de jogadores, comparados com os dias de hoje. Que hoje tem um grupo que dura 1, 2 anos e já logo se desaparece ou se desfaz. Não, este grupo permaneceu unido durante a década de 50, onde logo de cara, de 49 para 50, já ganharam o Roberto Gomes Pedródio, ganharam o campeonato 51, 52, depois 53, 54, torneio Rio São Paulo. A Taça dos Invictos, primeiro, segundo e a parte definitiva, a taça em definitivo depois. E foi a década toda foi uma década maravilhosa. Foi essa década que formou do Corinthians, que foi uma base, que foi o início deste clube em que é o que hoje nós vemos e encontramos. Tanto na parte de futebol, como também nessa década, nós encontramos todo o progresso do nosso departamento patrimonial, onde vieram as piscinas, onde vieram o ginásio, onde vieram as reformas que nós tivemos aqui, onde vieram a reforma do estádio Alfredo Schuring, onde vieram várias outras obras que foi feita aqui dentro deste clube. Então, nós não podemos, felizmente hoje, é uma data maravilhosa, é uma data para comemorarmos. Por quê? Porque foi uma data marcante dentro deste clube. Felizmente, eu digo, fica desagradável falar porque eu sou o filho de Alfredo Inácio Trindade, mas não falo só no nome do meu pai, eu falo em nome de todo aquele grupo formado. E foi um grupo maravilhoso, um grupo que deram de si e de toda a vida e tudo que puderam dar em favor do progresso e em prol deste clube. Eu não tenho mais nada. E eu, como na época, jovem que eu era, moço que eu era, eu convivi. E convivi muito com todos este grupo de jogadores e junto também com esse grupo de homens. Convivi e participei muito com eles, onde antigamente não existia televisão, e quem passava, e para distrair os jogadores e tudo isso, quem passava, eu passava filme, nós alugávamos filme 16 milímetros, e eu que passava os filmes para os jogadores nas concentrações, para distrair, porque antigamente não havia distração nenhuma. Então, eu me sinto muito envaidecido de estar participando dessa live agora aqui, desta homenagem que estamos fazendo aqui, nesta passagem a esses homens, como também a todos os corintianos e a todos nós, que somos fanáticos, desculpa, não só fanáticos, mas apaixonados por este clube, Esporte Clube Corinthians Paulista. Os agradeço muito a participação neste dia e neste momento. Muito obrigado à diretoria cultural do clube, ao Fernando e ao próprio novo presidente, e agradeço a todos vocês por terem participado neste momento. Muito agradecido. Muito obrigado, seu Francisco. Como você falou com toda essa emoção, reviveu todo esse momento, a torcida do Corinthians tem que entender que essa década, comandada pelo Alfredo Inácio Trindade, foi a época que mudou a história do time do povo para o resto da eternidade. O Corinthians era um antes de Alfredo Inácio Trindade e o Corinthians foi outro depois desse grandioso presidente. Esse grandioso presidente tinha ao seu lado um diretor de finanças genial, visionário, chamado Frederico Esteban Júnior. E graças aos conselhos desse nobre corintiano, o Corinthians transformou o Parque São Jorge num parque gigantesco. Nessa gestão foi inaugurado as piscinas, foi inaugurado o ginásio, né? Foi construído o ginásio poliesportivo, que foi inaugurado alguns anos depois, mas começou com o Alfredo Inácio Trindade. Além de tudo isso, eles montaram, e eu digo com toda a convicção, o maior time da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Nenhum time na história desse clube se compara com o esquadrão da década de 50. Nenhum. Os grandes bustos que estão imortalizados aqui no Parque São Jorge, do Cláudio, do Baltazar, do Luizinho, são os bustos dos jogadores que mais gols marcaram com a camisa do Corinthians. Porque eles não só marcavam os gols, não só eram os maiores artilheiros de todos os tempos,
eles eram corintianos de corpo e alma, assim como o Frederico Esteban Júnior. E eu gostaria que você explicasse, seu Sérgio Scarpelli, quem foi o seu pai e o que ele significou para esse time, para o time do povo. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite feito pelo André, Fernando, diretoria cultural toda. O meu pai, o Frederico Esteban Júnior, foi um grande corintiano, era espanhol, veio da Espanha ainda muito jovem, se naturalizou brasileiro e logo de cara se encantou pelo clube. Aí o pessoal vai perguntar, pô, Sérgio Scarpelli é filho do Frederico Esteban Júnior. É que meu nome todo é Luiz Sérgio Scarpelli Esteban, eu tenho Esteban no final. Então aí vai uma justificativa do porquê. Então no Corinthians pegaram só o meio do nome. Mas eu e o Francisco, nós tínhamos, no Campeonato Centenário, nós tínhamos 14 anos e convivíamos com todos esses jogadores. Conheci o grande Carbônico, que o filho dele está aqui com a gente hoje. O Cabeção, meu pai assinou o contrato com o Cabeção. Foi comprar o Gilmar e o Ciciá em Santos. Então foi uma época espetacular. E toda sexta-feira à noite, nós íamos numa concentração que era em Tremembé, não é, Chico? É. Uma concentração em Tremembé, no Alto da Cantareira. Tinha uma casa alugada do Corinthians e a concentração era lá. Era bem escondido. Então, toda sexta-feira à noite, o Trindade alugava um filme da época, filme que estava em cartaz na rede cinematográfica. E nós íamos passar o filme lá na sexta-feira à noite para todos os jogadores, como uma forma de distração, porque não havia televisão, não havia nada para se fazer. E a contribuição do meu pai foi imensa, tanto é que até hoje, depois de tantos anos, ele é lembrado e eu me sinto muito lisonjeado com isso, sabe? E ele foi um vice-presidente financeiro e 30 anos depois eu fui vice-presidente de finanças também por 4 anos na democracia corintiana. Fico bastante grato pelo convite e quando precisar de mais informações estamos aqui, é só chamar, tá bom? Muito obrigado. Imagina, é uma grande honra, seu Sérgio Scarpelli, conselheiro do Corinthians, diretor inesquecível, assim como o nosso querido Francisco Trindade. Para vocês terem uma ideia, fiel torcida, o Corinthians, nessa gestão desses corintianos inesquecíveis, se tornou não só um time imortal no cenário nacional, ele abriu fronteiras, ele foi até o Uruguai e ganhou da seleção uruguaia campeã do mundo. Vocês estão entendendo? Ele vingou a seleção brasileira do Maracanaço, o esquadrão corintiano calou o centenário. O esquadrão corintiano excursionou entre a Ásia e a Europa e ficou 15 jogos invictos. E ganhou a fita azul, né, de invencibilidade, que está aqui ostentada atrás do grande Trindade. O Corinthians, ele ganhou a pequena Copa do Mundo, que está aqui ao meu lado, que muitos consideram mundial, mas para o Corinthians, mundial é só da FIFA. Senão nós seríamos tricampeões do mundo. Porque nós ganhamos do Barcelona, nós ganhamos do Roma, nós excursionávamos pela Europa e nós encantávamos os europeus. Esse ataque, Cláudio Luizinho, Baltazar, Carbone, Mário, entre outros grandes craques, eram pessoas que levavam 80 mil pessoas ao Pacaembu, eram pessoas que paravam a cidade, o operário ia trabalhar mais feliz quando o Corinthians ganhava. O Corinthians movimentou as fábricas da cidade de uma forma como nunca antes foi movimentado, porque quando o Corinthians ganhava, todo mundo trabalhava feliz e o operário rendia como nunca. O Corinthians foi comparado com o grande cavalo Gualicho. O grande cavalo Gualicho, que era o cavalo que ganhava todos os grandes prêmios no Jockey Club. Era o cavalo que corria mais que todos os cavalos e a torcida do Corinthians apelidou o Corinthians como Gualicho. O Corinthians fez parte do folclore popular dessa cidade nessa época de uma forma inesquecível. Só que tudo isso
Começou lá atrás, na meta, porque nós tínhamos na nossa meta o goleiro campeão do mundo de 1958, o maior goleiro da história do Corinthians, Gilmar dos Santos Neves. E nós temos a honra de estar aqui com o grande Marcelo Neves, que é o filho desse arqueiro indescritível. Indescritível. E é uma época que o arqueiro jogava sem luvas. E o Gilmar, sempre com o seu uniforme negro, defendia o Corinthians com paixão e com uma dedicação indescritível. Conta para o torcedor corintiano, Marcelo, quem foi o seu pai e o que ele passou para vocês. Fernando, obrigado pelo convite, viu? Da sua diretoria, do Ilho também, acho que é o André, né? O diretor, você principalmente, falou diretamente comigo. Isso não acontecia há muitos anos, na outra gestão. Isso é uma coisa que eu sempre cobrei e não acontecia, infelizmente. Essa gratidão pelos campeões do passado. Desculpa, ligação. Digo isso porque sou presidente da Associação dos Campeões Mundiais e prezo muito a história, né, do passado. E é engraçado que meu pai sempre falou de uma maneira diferente do quarto centenário. E eu não entendia direito o porquê. Mas depois eu comecei a sentir isso quando eu mesmo fui jogar no Corinthians. Eu joguei em 84 no Corinthians, pouca gente sabe. Fiquei quase um ano. O Ronaldo Giovanelli até brinca, ele era meu reserva. E aí eu senti o que significou um título do meu pai pelo Corinthians, já que ele, como todos sabem, é o único goleiro bicampeão mundial do planeta. Ele é bicampeão mundial pela seleção, bicampeão mundial por clubes e bicampeão mundial da Libertadores. Esses títulos nenhum goleiro no mundo na história tiveram. E ele falava para mim, o título que mais me representa é o quarto centenário do Corinthians. E eu não conseguia entender, depois eu vim entender o que era realmente, depois de conviver dentro do Corinthians, de participar, né, do mundo corintiano e sentir a paixão que isso representa. E entendi também que, segundo ele dizia, esse time do quarto centenário, para ele, foi o último time assim que ele viu. Estou falando porque ele faleceu em 2013. Ele falou que era o último time que ele viu do Corinthians, que era muito técnico. Depois, o Corinthians, pelo fato de ficar muitos anos sem título, virou o time da raça, aquela coisa mais pegador, etc. Mas ele disse que o do quarto centenário, para ele, era completamente diferente. Então, eu fico muito feliz por essa homenagem de vocês, agradeço muito. Eu, infelizmente, queria mostrar algumas coisas que eu tenho, que ele tem guardado um troféu do quarto centenário, só que a gente tem um acervo no interior de São Paulo, num sítio, a faixa de campeão, etc. Mas, de qualquer maneira, eu trouxe aqui, só para vocês darem uma olhada, que faz parte da história do Corinthians, que é a Jules Rimet, que ele ganhou quando jogava no Corinthians. Então, só para vocês terem aqui só um minutinho para eu virar. Só para vocês terem isso guardado, que foi em 58, quando ele ainda jogava no Corinthians. Tá? Essa é a original mesmo. Tá? Agradeço demais aí o convite e estamos sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, Marcelo. É uma grande honra escutar suas palavras, é emocionante. E o Departamento Cultural tem o dever histórico de resgatar a grandiosa história do Esporte Clube Corinthians Paulista. E a gente vai cumprir essa missão nessa gestão do André Carrijo, do Wellington e do Duílio Monteiro Alves de uma forma responsável e primordial. Agora eu gostaria de levantar aqui, por gentileza, pegar aqui chamar o nosso diretor André Carrijo, por gentileza. Vamos fazer uma menção honrosa, grande André. Vamos aqui entregar
Uma homenagem para chamar o Wellington, meu diretor adjunto. Momento, uma solenidade. Programa ao vivo é assim, por gentileza, uma pequena homenagem aí para o seu pai. Sérgio, muito obrigado pela presença, tá? Contar um pouquinho dessa história aí tão bela do Esporte Clube Corinthians. E nós, eu, Wellington, né, e a maioria dos jovens tem muito que aprender com vocês, um pouco dessa história. E mais uma vez, muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Olha, foi sensacional, comovente. E eu, em nome do meu grandioso pai, Frederico, agradeço de coração essa homenagem tão singela e tão bonita. Muito obrigado, viu? Vocês estão de parabéns, André, Departamento Cultural. Obrigado, muito obrigado. Agora com a palavra o Wellington, nosso diretor adjunto. Seu Alfredo, aqui, ó, venho agradecer, te entregar esse troféu, singela homenagem aí por tudo. Muito obrigado por tudo que sua família fez aí, a história no Corinthians, tá bom? Obrigado pela participação. E é que nem o André falou, a gente tem, nós que estamos aqui conhecendo essa história do clube, através de vocês temos muito que aprender e tentarmos dar continuidade a tudo isso que vocês fizeram lá atrás pela gente, tá bom? E pelo clube, pela nação corintiana. Muito obrigado, viu? Em meu nome, em nome de minha família, agradeço em nome do meu pai, Alfredo Inácio Trindade, agradeço a vocês esse mimo, também em termos de reconhecimento por tudo aquilo que foi feito no passado. Muito agradecido a vocês. Obrigado. Valeu. Obrigado, Fernando. O grande troféu. Alfredo Inácio Trindade, o que ele fez em vida ecoa por toda a eternidade. É um momento único, é um momento inesquecível, né, Wellington? É ao vivo. Aqui o Corinthians é um time que veio do povo, que veio da várzea. Então, a gente foi crescendo, a gente se filiou na Liga Paulista de Futebol, um time de operários, um time de gente trabalhadora, que venceu na vida, que se espelhou no clube, que tornou o Corinthians um gigante. Um gigante. E cabe a nós que estamos na diretoria hoje, nosso querido Wellington, nosso querido André Carrijo, honrar essa história e relembrar esses personagens inesquecíveis. E ensinar para as novas gerações sobre a história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Que todo corintiano que nasce tem que saber que nesse dia 6 de fevereiro de 1955, o Corinthians conquistou o maior título da história desse clube, o 4º centenário, que na época valia mais que uma Copa do Mundo. Naquela época, o Campeonato Paulista era como ganhar um Mundial de Clubes. É inesquecível. Então, muito obrigado pelo André, muito obrigado pelo seu Sérgio Scarpelli, muito obrigado pelo seu Francisco, Wellington, grande personalidade aqui do Parque São Jorge. Muito obrigado. Aqui é Corinthians. Agora eu quero convocar aqui a live aqui é alternativa, aqui a gente faz tudo no improviso. Aqui o Corinthians é espetáculo de teatro, aqui é uma loucura, bando de loucos. Então é todo mundo numa união, numa força. E seu Francisco está com os documentos históricos aí, seu Francisco. Depois a gente vai fazer uma doação fantástica para o memorial. Muito obrigado. Agora eu quero convocar aqui o lendário filho do Carbone, seu Rodolfo,
e o grande Carlos Alberto Batata, filho do Cabecinha de Ouro, do grande Baltazar. Por favor, pode... Muito obrigado, seu Francisco. Grande Batata. Agora vamos começar o segundo bloco aqui. Cadê o grande Rodolfo Carboni? Venha ao encontro da nação corintiana. Pode sentar, por favor. Pode colocar aqui, por favor. Estamos aqui ao lado do grande filho do Baltazar, o Cabecinha de Ouro. Vamos continuar nosso bate-papo aqui. Grande Rodolfo Carboni, muito obrigado pela presença. Filho do grandioso Carboni. E bota o fone aí que a gente vai continuar nosso bate-papo aqui, histórico e indescritível. Porque para quem gosta de história, para quem é apaixonado pelo Corinthians, tem a obrigação de conhecer a nossa história. Corintiano que é corintiano tem que conhecer desde 1910. Venha ao memorial, venha conhecer nossa história. Assim que acabar a pandemia e todo mundo se vacinar, venha fazer visita monitorada, venha no Senadinho, venha conhecer os conselheiros vitalícios, venha passar uma tarde aqui no Parque São Jorge, respirar o ar da fazendinha, venha conhecer a origem do Corinthians, vá no José Paulino ver o Marco Zero de fundação do Clube dos Operários. Nada nesse mundo se compara com a história do Esporte Clube Corinthians Paulista. E aqui nós estamos com os filhos de heróis imortais. Vamos começar com o grande Batata e aquela música inesquecível, Gol de Baltazar, Gol de Baltazar, sobe o Cabecinha, 1-0 no placar. De muita satisfação, orgulho e honra poder estar aqui falando um pouquinho do meu pai e ao lado do filho do Carboni também. É uma satisfação em revê-lo novamente. E isso só traz coisas boas na mente da gente, né? É um passado aí que praticamente é recente, as pessoas jamais vão esquecer, principalmente os mais antigos, a família, os amigos mais próximos, e para mim é um motivo de orgulho estar participando aqui com vocês. Grande Batata. Você jogou futebol também, Batata? Conta um pouco da sua experiência como futebolista. Essa época, sou da época de 1970, né? Uma época onde a dificuldade imperava um pouco, porque eu tinha aquele estigma de ser o filho do Baltazar, então as pessoas queriam que eu fosse fazer exatamente igual, aí é impossível. Tanto é que no fim acabei jogando de quarto zagueiro, ficando na zaga, e aí fluiu um pouquinho mais, porque a pressão era muito grande. Naquela época eu fiquei muito tempo com o meu passe na mão, então era totalmente diferente. Hoje tem empresário, tem advogado, empresas específicas para fazer esse tipo de serviço. Na minha época era mais difícil, você tinha que encarar 7, 8 diretores numa mesa, você sozinho, sem ninguém. E normalmente eles falavam, se você não aceitar, nós vamos pegar outro. Era uma época que foi um tanto difícil. Hoje mudou muito, hoje mudou muito. Hoje o moleque com 16, 17 anos já está na mão de empresário, já está jogando na Europa, coisa que não acontecia naquela época. E na minha carreira eu tive a satisfação e o prazer de jogar no Botafogo do Rio. A minha passagem no Santos foi muito rápida, no Cruzeiro muito rápida também. E passei por vários times do interior, Internacional de Limeira, Rio Branco da Americana. E se eu começar a falar aqui, não vou tomar seu programa aí. Mas é assim, é motivo de orgulho e satisfação. Grande Batata. Para o torcedor corintiano que não conhece o Baltazar, ele é simplesmente o segundo maior artilheiro de todos os tempos que vestiu o manto alvinegro. Nenhum jogador na história do futebol brasileiro tinha uma cabeçada tão mortal como o Cabecinha de Ouro. Não é à toa que ele ganhou esse apelido, não é à toa que ele foi cantado nos carnavais na década de 50.
e ovacionado pela torcida corintiana nos estádios do mundo afora. O Baltazar, ele marcou 267 gols com a camisa alvinegra. Foi um camisa 9 indescritível e é difícil expressar em palavras, né, Batata? E foi treinador do Corinthians. E é uma coisa muito importante para a história do clube resgatar esse centroavante que está o busto dele aqui no clube. Antes de passar para o Carbone, eu gostaria de chamar o Celso Unzelt para falar um pouco mais desse período, desses heróis e passar para as novas gerações, Celso, o significado dessa época de ouro. E é sempre um prazer escutar você. Você sabe que o meu mestre é você. Você é a minha inspiração para estudar a história do Corinthians desde sempre. Obrigado, Fernando. Pensei que ia falar desde pequenininho, aí você denunciava a minha idade. Bom, é um prazer também estar aqui com o Batata. Já estive com o Batata no lançamento do meu livro dos 10 maiores jogadores do Corinthians. Em 2009 já, Batata. Prazer em revê-lo. Verdade. Verdade, satisfação é toda minha. Prazer em revê-lo, claro que seu pai estava no livro, né, no perfil que a gente fez sobre o seu pai. Sim. O Carbone eu não conheço pessoalmente, mas sei que o Carbone é muito ativo em rede social, principalmente Facebook. Você não me conhece pessoalmente, mas eu conheço o seu almanaque, eu tenho o seu almanaque. Muito obrigado, Carbone, é um prazer. Eu vejo como você é ativo nas redes sociais. E é muito bacana ver que os pais de vocês passaram isso de pai para filho, né? Essa questão que o Marcelo Neves também colocou do mundo corintiano. Isso aqui realmente é um mundo, é um universo, é uma coisa à parte. Quem entende, entende. Quem não entende, sinto muito. Não adianta a gente ficar fazendo barulho de comparações. Né? O Fernando falou, realmente, você ter sido campeão do 4º centenário em São Paulo em 1954... Era como ser campeão do mundo, porque você era campeão do mundo das pessoas. Né? Então, transcende sim. Eu vejo o meu pai, seu Dario, espero que ainda esteja pacientemente acompanhando a live, porque aos 91 anos ele não tem paciência para muita coisa, mas tem muita paciência com o Corinthians. O Corinthians ainda é o mundo dele, como é o mundo do meu filho Daniel, de 16. Então, é um grande prazer a gente ver essa relação. Vocês são filhos de 2 ícones. E eu queria perguntar especificamente para o Batata uma coisa sobre a convivência com o pai dele, porque, se não me engano, Batata, você chega a conviver com o seu pai quando seu pai era técnico no Corinthians também, né? No Brasileiro de 71 ele foi técnico e ele já trabalhava no clube na comissão técnica antes. Fala um pouquinho desse período aí que muito pouca gente sabe, né? Baltazar, no Brasileiro de 71, treinou um time que era o melhor time do brasileiro até a fase final ali. Depois virou o fio, não conseguiu chegar até o triangular final. Mas foi um belo Brasileiro de 71. Eu quero saber se você lembra aí do seu pai técnico, porque além do grande cabecinha de ouro, ele também foi técnico naquela oportunidade. Sim, lembro. E minha mãe também lembra um pouquinho mais ainda, porque foram várias noites de insônia, porque a responsabilidade era muito grande. Mas a gente torcia muito, né? Principalmente os amigos, a família toda. Ele fez uma grande campanha, eu lembro disso, que um jogo, se não me engano, foi no Mineirão, contra o Cruzeiro. E logo em seguida, depois desse jogo, eu acho que ele foi demitido. Mas ele fazia com o maior prazer, satisfação. Mas dormir que era bom, era muito difícil. E eu queria deixar também ao Carbone o meu abraço e a lembrança do dia em que eu e meu pai encontramos o seu pai, Carbone, o Carbone pai, o Rodolfo Carbone pai, né? Encontramos no Parque São Jorge, num treino de manhã. O Corinthians havia feito o seu gol 1000 em campeonatos brasileiros, através do Gil, num jogo contra o Cruzeiro, e de manhã, num treino, o Antônio Roque Cittadini, que na época era diretor, promoveu a entrega de um relógio para o Gil, e para o Carbone, que foi o autor do gol 100 na campanha dos 103 gols de 51. Então fica, Carbone, a lembrança aí do contato que tive com seu pai, também com o meu pai.
foi um momento muito feliz, com aquele que, na música Gol de Baltazar, lembrada pelo Fernando, aquele que é definido pelo Alfredo Borba como o artilheiro espetacular, né? Carbone é o artilheiro espetacular. Muito prazer também de estar contigo, viu, Carbone? O prazer é todo meu. E essa passagem que você conta aí do Rock Citadino, eu estava presente esse dia aí. Que ela deixou meu pai emocionado, que eu precisei levar ele no hospital aquele dia. Se não me engano, parece que o Gil recebeu uma placa também pelo 100º gol do campeonato, né? Eu lembro muito bem desse dia aí. Aliás, o meu pai era muito fã do Rock Citadini. Mas eu te agradeço, mas eu lembro desse dia aí. E o prazer foi todo nosso, porque meu pai, seu Dario, tirou fotos com o seu pai. E chegou em casa, a gente depois revelou a foto, né? Imprimiu a foto. E meu pai colocou a foto abraçado com o seu pai na moldura da foto de casamento. Eu falei pra minha mãe, mas você deixa? Ela falou, não, é importante para ele. Então, para você ver a afinidade, né, que a gente tem, mesmo não se conhecendo pessoalmente, o pessoal dessa época. Houve também um evento em 2004, dos 50 anos da conquista, referente a 54, um evento no Parque São Jorge. Nós tivemos o prazer de encontrar o Idário, grande corintiano Idário, que desses jogadores todos, a gente depois vai detalhar um pouquinho mais, mas o Idário desse período é o que mais jogou 419 vezes, né? E meu pai jamais havia visto o Idário na vida, a não ser ele jogando e meu pai torcendo, né? E aí, quando o meu pai entra e vê o Idário, meu pai grita "Sangre", que era o apelido do Idário, né? Sangue em espanhol. E o Idário vira com a maior naturalidade do mundo e fala "Soy yo". Então, a diferença entre os pais de vocês, o seu pai Carbone, o seu pai Batata, eram pessoas muito mais acessíveis que os jogadores de futebol de hoje, né? Eram gente como a gente, era uma coisa comovente. Eu tive a oportunidade de entrevistar Luizinho, o grande ídolo dos anos 50, e uma vez perguntei para ele se ele havia ganho muito com esses títulos, e ele, na maior sinceridade e singeleza, respondeu que ganhava presentes de corintianos, que ganhava sapatos de donos de loja de sapato, ganhava guarda-chuva. Isso para esses jogadores de hoje pode não significar muito, mas para a geração dos pais de vocês era muita coisa. Eles realmente se comoviam com esse tipo de coisa, e é muito bonito estar com vocês hoje, viu? Que são representantes deles aqui na Terra, né? Muito bacana estar participando dessa homenagem. Grande Celso Zelt, querido Rodolfo Carbone, seu pai Carbone, o artilheiro espetacular. O que você tem a dizer sobre o seu pai para a nossa torcida? Primeiramente, eu queria agradecê-lo por me fazer corintiano. O Corinthians, você sabe que é a minha casa, a gente está aqui diariamente, frequenta botes. Então, eu fico assim muito lisonjeado pelo convite. Afinal de contas, fazem mais de 60 anos que eles pararam de jogar. Mas o meu pai era amigo da gente, você entendeu? Eu convivi muito, inclusive, com o pai do Batata, porque eles tinham aquele time de veterano formado, embora não era oficial pelo clube, mas o Matheus liberava as dependências do clube para a entrada do ônibus e tal. Então a gente viajou muito pelo interior. Então a gente conviveu muito com essa turma. E as resenhas que eles contavam, hein, Batata? As resenhas eram terríveis. Você queria deixar o pai do Batata nervoso, era chamar ele de cabecinha de ouro. Ele queria morrer. Mas era um tremendo cara, um bom caráter. Ele, Dário, outro cara que deixou saudade, o Julião. Julião era muito amigo. Julião era carne e unha com meu pai. Eles jogaram junto, inclusive, no Botafogo de Ribeirão. Então, a gente fica até emocionado de estar presente, posso dizer assim, na minha casa, né? Porque aqui é casa de todos nós e é minha casa também. Foi um prazer pelo convite. Nós, do Departamento Cultural, que agradecemos, e principalmente, vou mostrar aqui para vocês as doações, o agasalho aqui do Carbone, a faixa de bicampeão paulista 51-52, o Corinthians, o Memorial Corinthians agradece profundamente, a faixa, a fita azul que está atrás do Batata,
né? A camisa do Luizinho, que foi uma doação do Ari, que é o outro grande corintiano, e a faixa original do 4º centenário, que está logo atrás de você. Eu, como corintiano, não tenho palavras por esse gesto nobre que vai ficar imortalizado no memorial. O Departamento Cultural do Corinthians não tem, foi um ato fantástico. Eu agradeço profundamente. Veio pro lugar certo. Não adianta eu ter essas coisas em casa. Agora eu gostaria de chamar aqui o André, por gentileza. Vamos prestar uma pequena homenagem para vocês. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Uma pequena lembrança do departamento. Batata, tudo bem? Beleza. Conversando nos bastidores aí, mas muito obrigado pela presença, tá? Contar um pouco da história do seu pai aí, né? Um grande... E eu também fico meio que sem palavras, né? Por ser bem jovem, tá aprendendo com vocês. O Carbone, a gente tá no dia a dia do clube aí. E a gente fica até um pouco sem palavras aí, porque a gente é corintiano mesmo, raiz, né? Eu tenho que agradecer. Então, essa é uma homenagem aí que a gente conseguiu fazer para vocês, pro pai de vocês aí. E o Cultural só tem que agradecer a presença de todos. Muito bom. Tá bom? Eu agradeço uma lembrança para vocês. Viu? Carbone, então, sem palavra, pelas doações, tamo né? junto. Ainda vai vir mais coisa aí. O Cultural e o Memorial, o Fernando, o Cristiano, só tem que agradecer. Não, tamo junto. Sua doação, com certeza vai... O Fernando sabe disso, que a gente precisa de colaboração, e assim tamo que junto. essa pandemia acabar, o Memorial vai reabrir, todos os corintianos vão ter o prazer de vir conhecer essas faixas, esse agasalho do seu pai. Tá bom? Falou, muito obrigado. Muito obrigado também. Obrigado mesmo. Obrigado, muito bacana. Agradeço a todos. Legal mesmo. Grande André Carrijo, nosso grande diretor cultural. Quero agradecer profundamente ao Rodolfo Carbone, ao grande zagueiro aí. É uma loucura, né? Ser filho de centroavante e virar zagueiro, hein, Batata? Não é fácil não, por isso que eu fui lá para trás. Porra, uma responsabilidade, mas fazia uns golzinhos. Fazia. Mas não era de cabeça, sim, era mais de falta. Muito obrigado aí, obrigado pô. a vocês. Obrigado. Muito bacana. Muito obrigado. Agora, para o terceiro e último bloco, eu gostaria de chamar aqui o Bona, que é um narrador muito especial aqui do Corinthians. E gostaria de chamar também o Wagner, que foi o mascote do 4º centenário. Grande mascote do 4º centenário, Wagner. Beleza, Wagner? Prazer, tudo bem? E aí, Bona? Tá tranquilo? Vamos sentar aí, que aqui o bate-papo é descontraído e natural. Bate-papo de corintiano para corintiano. Então vamos falar um pouco aí. Você bota o fone de ouvido, por favor. Aí o Cristiano Mão Alvinegra, grande colaborador aí do Memorial. Eu digo que o Cristiano, ele é a base do Memorial. A Stephanie ali, que está só aos sorrisos, grande funcionário do Departamento Cultural. Mas vamos falar aqui com o Wagner, grande Wagner. Como era para você ser mascote daquele time campeão do 4º centenário? Você está exatamente do lado do troféu. Atrás de você está a faixa e a camisa que o Corinthians ostentou naquele dia 6 de fevereiro de 1955. O que você lembra desse dia, Wagner? Para mim foi um dia muito especial, primeiro porque um dia depois eu faria 7 anos de idade. Eu nasci em 7 de fevereiro. E o Corinthians foi campeão um dia antes. Eu era feliz, né? Porque eu fui mascote do Corinthians o campeonato todo. Onde o Corinthians ia, o meu pai me levava. Então eu entrava de mascote e depois ficava assistindo futebol. E aquilo fez para mim foi quando nós chegamos na final e fomos campeões, foi a maior alegria da minha vida, que até hoje estou
estou fazendo amanhã 73 anos e jamais vou esquecer na minha vida. Foi um momento... O Pacaembu fervia, foi uma loucura esse jogo. Era uma loucura, era uma loucura. Só tem uma coisa que eu fiquei muito triste, porque eu não saí na foto do campeão, porque nós entramos no estádio, aí passou um helicóptero dentro do campo jogando bola de futebol. E eu, ao invés de ir para tirar a fotografia, porque eu era doido por bola, eu saí atrás da bola. Então eu não estou na fotografia. Quem está na fotografia oficial na época, era o filho do Otávio Muniz, que era um narrador de futebol. E a única marca que eu tenho é essa, que eu não estou na fotografia. Mas todos os jogos, eu pensei assim, o Cláudio entrava comigo. Ele pegava na minha mão e eu só entrava com ele. Ele me chamava, porque eu era pé esquerdo, ele me chamava de canhotinho. Cadê o canhotinho? E me levava na mão, com a mão. Entendeu? Então, para mim, isso jamais sai da minha cabeça. Entendeu? Hoje, continuo feliz de lembrar dessas coisas e agradeço, muito obrigado por vocês terem me trazido aqui. Estou muito feliz. Nós que ficamos agradecidos pela sua presença e para o torcedor que não conhece, Cláudio Cristóvão de Pinho é o maior artilheiro de todos os tempos e jamais vai ser superado. 305 gols. Também acho. Maior batedor de falta da história do clube. Pênalti. Não errava nunca um pênalti. Não perdia um. Nunca perdeu um pênalti na vida, o Cláudio. Isso. E ele está imortalizado como um busto de bronze nos jardins do Parque São Jorge. Com todo merecimento. E o Wagner teve a honra, inúmeras vezes, de entrar de mão dada com o gerente. O gerente. O gerente, como ele era conhecido. Respeitadíssimo diante dos colegas. Adendo. Pela liderança dele, pela humildade dele, apesar de ele ser... Ele e o Luizinho eram as figuras do time. Mas ele era muito respeitado, porque ele era um cara fora de série. Na época, para a época... Hoje, eu lembrando naquela época, eu lembro muito, porque eu jamais vou esquecer isso da minha vida. Né? Foram 3 anos de mascote que eu jamais vou esquecer isso na minha vida. Onde o Corinthians ia, meu pai me levava. Certo. Só dar um rapidinho. Alô, oi. Você comentou na questão que você não saiu na foto, né? Sim. Enfim, você conseguiu pegar a bola ou não? Peguei. Menos mal, né? Pelo menos a bola de recordação. Com certeza. Grande adendo, Bona. E eu pus embaixo do braço assim e fiquei com ela segurando. E você tem ela guardada, essa bola? Não, infelizmente não, porque eu gastei ela, né? Porra. De tanto jogar. Mas atrás do Bona, gostaria que você pegasse a bola. Pode pegar. Isso aqui não Pode pegar. Não está me dando certo. Essa bola aqui, Bona, essa bola aqui é a bola do título do 4º centenário do Campeonato Paulista de 1954. É mesmo? Essa bola aqui, o pequeno polegar, Luizinho, cabeceou para o fundo da rede do time alviverde que jogou de azul. Isso. E eles queriam o 4º centenário, porque eles sabiam que esse título ia reverberar por 100 anos. O maior campeonato paulista de todos os tempos. E o Corinthians conquistou ele, em cima do time alviverde. Quando esse esquadrão entrava em campo, o time alviverde tremia. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Gilmar, Homero, Olavo. Idário, Goiano, Roberto. Idário, Roberto Belangeiro. Goiano, Mário, Carbone. Narra esse gol aí pro povo, Bona. Narra esse gol do Luizinho. Então vamos trazer um pouquinho mais da emoção. Estádio Paulo Machado de Carvalho, estádio do Pacaembu. Você vai acompanhar o grande derby, o 4º centenário Campeonato Paulista. Bombando, você torcedor fiel, vem com a gente. Tem lateral, o time do Corinthians vai cobrar o lateral, Cláudio. Cláudio dominou ali, mandou, preferiu para Rafael. Rafael fez o pivô, voltou para Cláudio. Cláudio deu uma olhada na marcação da equipe do Palmeiras, cruza a bola dentro da grande área. Subiu o Luizinho, polegar de cabeça. Gol do time do povo! Luizinho polegar, balançou
avança o placar no cruzamento para dentro da grande área. A bola subiu entre os dois zagueiros palmeirenses. Ele cabeceia a bola e manda pro fundo do gol. Corinthians mais perto do que nunca. É o 4º centenário Campeonato Paulista para você, torcedor fiel. Grande Bona, emocionante, indescritível. Me pareceu que você estava no Pacaembu em 1955. Eu também. Realmente a minha idade... Indescritível. Quero agradecer aqui a presença do nosso nobre Antônio Rachid, entusiasta da história do Corinthians também, um grande apoiador do departamento. E depois de tudo isso, eu agradeço profundamente a intervenção de vocês, é uma honra. Muito obrigado, muito obrigado. Prazer. E para finalizar essa live, eu gostaria de convocar mais uma vez o grande Celso Dario Unzelt, o maior pesquisador de todos os tempos da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Grande Celso Unzelt. Obrigado, Fernando. Bom, o Carbone fez uma referência ao Almanaque do Timão, que é o meu livro que hoje virou aplicativo, e graças a ele a gente pode ter alguns dados muito detalhados sobre a história do Corinthians que nenhum outro clube no mundo tem. Nós poderíamos encerrar essa live com 1 minuto de silêncio, mas eu prefiro ocupar esse minuto, aliás 1 minuto e 20, e peço a paciência de todos vocês, para nós ouvirmos com muito respeito os nomes dos exatos 100 jogadores utilizados pelo Corinthians entre 1950 e 1957. Então, a partir de agora, a gente presta uma homenagem a todas essas pessoas, porque falamos de alguns, e para não escapar ninguém, pelo menos aqueles que entrarem em campo uma vez, eles serão citados agora. Eu tenho certeza que são nomes que, se você não viu jogar pela idade, certamente deve ter ouvido pelo seu pai, pelo seu avô, pelo seu tio, enfim, dizem muito respeito a essa afetividade corintiana. Tá? Então, em vez de 1 minuto de silêncio, 1 minuto e 20, para prestarmos uma homenagem a Alain, Aldo, Alfredo Ramos, Almeida, Álvaro, Arlindo, Bahia, Baltazar, Bela Cosa, Belfari, Benedito, Beni, Bicudo, Bino, Boquita, Breno, Cabeção, Carbone, Cássio, Castro, Ciciá, Cláudio II ou Claudinho, Clóvis, Colombo, Constantino, Damião, Dani, Dias, Diógenes, Diogo, Edélcio, Eduardo, Eni, Falco, Fernandes, Ferrão, Gatão, Gilmar, Goiano, Guerra, Hélio, Homero, Idário, Índio, Isaac, Jackson, Jansen, Jonas, Julião, Jura, Liquinho, Lorena, Lorico, Luizinho, Maneco, Mário Roberto, Mário, Milton, Miranda, Moacir, Moreno, Murilo, Narciso, Nardo, Nelsinho, Nelson Luques, Nenê, Nenê II, Newton, Nonô, Noronha, Olavo, Oreco, Paulo, Rafael, Rato, Riogo, Rivete, Roberto, Rosalém, Rossi, Rubens, Saul, Serri, Simão, Souzinha, Sula, Totio, Touguinha, Valentino, Vermelho, Valmir, Wilson, Zag, Zé Carlos, Zeferino, Zezé e Zezinho. A todos eles, o muito obrigado, inclusive por eu ser corintiano. Grande Celso Unzelt. Também quero homenagear todos os torcedores que estiveram presentes nos Jogos do Pacaembu nessa década de 50, antes da década de 50, porque o que forma a grande seiva, a grande base do Esporte Clube Corinthians Paulista, essa torcida e essa nação, ela é a voz do povo. E eu quero agradecer ao torcedor corintiano que acompanhou a nossa live e todos os convidados que estiveram aqui, ao nosso querido presidente Duílio Monteiro Alves, que vai fazer uma gestão voltada para o resgate da história do Esporte Clube Corinthians Paulista, ao nosso diretor André Carrijo, ao seu adjunto Wellington, ao Antônio Rachid, que é um nobre colaborador do departamento. Quero agradecer de coração por eu torcer por esse time, que tem a maior história do futebol mundial, de uma forma indiscutível.
Conheça a história do Corinthians, venha ao memorial, venha fazer a visita monitorada. Transcenda, seja corintiano de uma forma profunda. Venha ao Corinthians, conheça o Parque São Jorge. Muito obrigado e saudações corintianas.